Kathleen Martinez veio me visitar. Ela era muito astuta, ela era muito inteligente. E se Cleópatra estivesse enterrada em um lugar completamente diferente, não temos a história completa. Por mais de 2000 anos, o local de descanso final de Cleópatra tem sido um dos maiores mistérios da história. Arqueólogos têm procurado incansavelmente, mas todas as pistas parecem ter desaparecido sob as areias. Então surgiram indícios de uma tumba oculta e o mundo prendeu a respiração. O que foi descoberto lá dentro era inimaginável. Tesouros segredos e evidências que poderiam reescrever a própria história. Cada artefato parecia sussurrar sua história, revelando um lado da última faraó que ninguém esperava. As revelações chocaram o mundo inteiro. A rainha que se recusou a morrer. Por mais de 2000 anos, Cleópatra VII permaneceu um nome que carrega poder, beleza e mistério. Ela foi a última faraó do Egito, uma rainha que se opôs a um dos maiores impérios da história e se recusou a ser esquecida. No entanto, apesar de tudo o que sabemos sobre sua inteligência, sua habilidade política e sua morte trágica, uma pergunta intriga os historiadores há séculos. Onde fica seu túmulo? Cleópatra governou o Egito de 51 a.C. a 30 a.C. Em uma época de rápidas transformações no mundo ao seu redor, ela pertencia à dinastia ptolomaica, Macedônia, a mesma que governou o Egito após as conquistas de Alexandre o Grande. Mas Cleópatra era diferente de seus antepassados. Ela não se limitou a usar a coroa do Egito. Ela se tornou egípcia. Aprendeu o idioma local, venerou os deuses do Nilo e se autodenominou publicamente a forma viva da deusa Ísis. Para seu povo, ela não era apenas uma governante, ela era divina. Quando Roma ascendeu ao poder e a independência do Egito foi ameaçada, Cleópatra usou sua inteligência e charme para formar alianças que moldariam a história. Primeiro uniu forças com Júlio César e mais tarde com Marco Antônio. Juntos, Cleópatra e Antônio reinaram como rei e rainha, unindo amor e política de uma forma que aterrorizou seus inimigos em Roma. Mas sua união não resistiu ao poder de Otaviano, que mais tarde se tornaria o imperador Augusto. Segundo fontes antigas, como Plutarco, quando as forças de Antônio foram derrotadas e ele tirou a própria vida, Cleópatra foi capturada. Recusando-se a ser exibida como um troféu em Roma, ela escolheu a própria morte. Conta-se que ela segurou uma áspide, uma pequena cobra mortal, contra o peito e deixou que seu veneno pusesse fim à sua vida. Alguns estudiosos ainda debatem a veracidade dessa versão. Outros sugerem veneno ou outro método secreto. Seja qual for a verdade, o fim de Cleópatra foi tão dramático quanto seu reinado. Nem mesmo a morte conseguiu apagá-la completamente. Os relatos romanos afirmavam que ela foi sepultada em um túmulo digno de uma rainha, um grandioso local de descanso, que, segundo a lenda, abrigaria tanto ela quanto Marco Antônio pela eternidade. No entanto, ninguém jamais registrou sua localização exata. Esse silêncio na história tornou-se uma obsessão para arqueólogos e exploradores. O túmulo de Cleópatra tornou-se um dos maiores mistérios de todos os tempos. Ao longo dos séculos, exploradores vasculharam o Egito das ruínas da antiga Alexandria aos templos próximos ao delta do Nilo. Cada descoberta se revelou uma decepção, cada pista um beco sem saída. Os escritos antigos ofereciam apenas fragmentos da verdade. Sacerdotes egípcios a descreviam como uma noiva que retornava a Osíris, sugerindo que seu sepultamento fazia parte de um ritual sagrado, uma união entre a deusa viva e o deus do além. Alguns acreditavam que ela foi enterrada em segredo para protegê-la de inimigos. Outros pensavam que seu túmulo estava perdido para sempre, sob as areias movediças do Egito. Por gerações, o mistério permaneceu adormecido sob o deserto, à espera de alguém que procurasse no lugar certo.
Então, nos tempos modernos, a tecnologia começou a trazer novas esperanças. Escaneamentos do solo perto de Alexandria revelaram padrões estranhos sob a terra, formas que pareciam precisas demais para serem naturais. Seriam esses os vestígios de algo antigo, algo da realeza? Os arqueólogos começaram a suspeitar que a resposta para o túmulo de Cleópatra poderia não estar no coração de Alexandria, como se acreditava, mas em algum lugar inesperado, em algum lugar escondido, onde o deserto ainda guarda seus segredos. O que esses novos escaneamentos revelaram sob as areias egípcias mudaria tudo o que pensávamos saber sobre Cleópatra. O deserto que se movia. A oeste de Alexandria, perto das margens cintilantes do lago Mariot, encontra-se uma paisagem onde história e mito parecem se entrelaçar. Ali está Taposiris Magna, um antigo complexo de templos construído em homenagem a Osíris, o deus egípcio da ressurreição. Durante séculos, os ventos do deserto varreram suas ruínas, soterrando colunas e estátuas sob dunas movediças. Poucos acreditavam que ainda guardava segredos, mas em 2005 uma arqueóloga dominicana chamada Dora Kathleen Martinez chegou com uma teoria ousada que daria início a uma das escavações mais misteriosas da arqueologia moderna. A Dora Martinez era fascinada pela história de Cleópatra desde a juventude. Já adulta, ela abandonou a carreira jurídica para estudar arqueologia, movida pela convicção de que o túmulo de Cleópatra não estava perdido para sempre. Ao contrário de outros que buscavam nas ruínas de Alexandria, Martinez acreditava que o local de descanso final da rainha devia ser simbólico. Cleópatra sempre se identificou com Ísis, a deusa que devolveu a vida a Osíris. Se ela realmente se visse como a Ísis viva, não escolheria ser enterrada ao lado do próprio Osíris, o templo de Taposiris. Magna, devota a esse deus, parecia o lugar perfeito. Sua teoria era ousada, até mesmo controversa, mas começou a atrair atenção. Registros antigos indicavam que Cleópatra passou seus últimos dias perto dessa região. As inscrições do templo. Sua proximidade com o mar e a presença de artefatos greco-egípcios reforçaram sua reivindicação. Escavações revelaram evidências do culto de Ísis-Osíris, incluindo amuletos, moedas com a imagem de Cleópatra e esculturas que ligavam figuras da realeza ao renascimento divino. Lentamente a crença se transformou em possibilidade. Mas a região ao redor de Taposiris Magna guardava mais mistérios do que qualquer um imaginava. Estudos geológicos revelaram que a linha costeira sofreu mudanças drásticas ao longo dos séculos. O que antes era terra fértil afundou parcialmente, e partes do complexo de templos podem agora estar submersas nas águas do lago Mariot. O próprio deserto mudou de forma com o tempo, engolindo antigos caminhos e soterrando estruturas sob camadas de sedimentos. Nos últimos anos, uma nova expedição retornou ao local com tecnologia avançada. Equipes de geólogos e arqueólogos chegaram para examinar a região sob a areia. Eles começaram a mapear o que estava oculto. À medida que instalavam seus instrumentos, leituras estranhas começaram a aparecer. Sensores detectaram vibrações rítmicas tênues sob a terra, repetindo-se a cada 42 segundos, o número exato que na mitologia egípcia representava os juízes da vida após a morte. A princípio, os cientistas pensaram que se tratava de uma falha mecânica, talvez um eco de máquinas distantes ou tremores causados pelo fluxo de água subterrânea, mas o padrão era constante e preciso diferente de qualquer coisa natural. Então algo estranho aconteceu. A areia começou a se mover. No início, era quase imperceptível uma ondulação sutil pelas dunas, mas logo a superfície se deslocou ritmicamente, pulsando em perfeita sincronia com as vibrações subterrâneas. Câmeras posicionadas ao redor do local
Capturaram da uma areia, tremendo como se estivesse viva. Os moradores locais alertaram a equipe para não perturbar o que jazia adormecido abaixo da superfície. Eles mencionaram uma antiga crença de que o solo ali era amaldiçoado e que perturbá-lo despertaria os espíritos enterrados ali. Os cientistas descartaram os avisos como folclore, mas à medida que os tremores se intensificavam, o medo começou a se instalar. Alguns trabalhadores se recusaram a dormir perto dos equipamentos do sítio arqueológico que apresentaram defeitos sem motivo aparente, e as linhas de energia oscilaram durante a noite. Os líderes da expedição, desesperados por respostas, contataram a doutora Kathleen Martinez. Quando ela chegou e analisou os dados, ficou em silêncio, com os olhos fixos nas imagens térmicas, traçando os contornos dos corredores subterrâneos. Finalmente ela disse: "Se for aquilo que eu penso que é, estamos diante de algo que ela queria que encontrássemos." Na manhã seguinte, sob a direção de Martinez, a escavação começou. Em poucos dias o solo rachou. As areias que outrora ocultavam a história se dissiparam, revelando uma pedra lisa e ancestral. As marcas nela presentes não eram aleatórias. Eram deliberadas, esculpidas por mãos humanas há milhares de anos. A equipe percebeu que havia descoberto a entrada para algo vasto, algo intocado pelo tempo. Mal sabiam eles o quão fundo teriam que ir abaixo da superfície ou o que encontrariam esperando na escuridão sob o templo que falava duas línguas. O sítio arqueológico de Tapaziris Magna parecia uma porta de entrada para outro mundo. A equipe removeu séculos de areia para revelar um templo diferente de tudo que já tinham visto. Suas pedras estavam desgastadas, mas seu espírito ainda pulsava através das esculturas e símbolos que cobriam suas paredes. Aquela não era uma ruína comum. Era um templo construído para deuses e reis, e talvez para a rainha mais poderosa do Egito. Quanto mais fundo escavavam, mais claro se tornava que a estrutura era antiga, porém cuidadosamente planejada. A entrada estava alinhada com o nascer do sol, assim como em muitos templos egípcios, simbolizando o renascimento. Por dentro, as paredes traziam inscrições em homenagem a Osíris, o deus da ressurreição, e Ísis, sua consorte divina. A conexão foi imediata e evidente para todos. Cleópatra frequentemente se autodenominava a Ísis viva e havia construído seu reinado em torno da imagem da deusa como símbolo de amor, fertilidade e vida eterna. Se ela tivesse escolhido um local de descanso eterno, fazia sentido que buscasse repousar perto de Osíris, o deus que venceu a morte. Mas a verdadeira surpresa veio quando examinaram as inscrições mais de perto. Lado a lado com os hieróglifos egípcios, havia linhas de escrita grega antiga, esculpidas com igual cuidado e arte. Essa foi uma descoberta extraordinária. Templos dessa época raramente misturavam os dois idiomas, especialmente em locais sagrados. Era como se os construtores quisessem se comunicar com dois mundos, o dos sacerdotes egípcios, que cultuavam os antigos deuses, e o dos governantes gregos que governaram o Egito após a conquista de Alexandre o Grande. Adra. Kathleen Martinez compreendeu imediatamente a importância do reinado de Cleópatra entre essas duas civilizações. Ela era grega por sangue, mas egípcia, de coração a ponte entre duas culturas que raramente concordavam. Essas inscrições duplas não eram um acidente, eram uma mensagem. O próprio templo refletia a identidade de Cleópatra, metade monarca grega, metade deusa egípcia. À medida que a equipe avançava para o interior, suas luzes revelavam esculturas de Ísis embalando Osíris sob um dossel de estrelas, o símbolo da união eterna. Pequenos altares estavam espalhados pelo chão, cobertos por tênues vestígios de resina de lótus azul e betume, substâncias outrora usadas no embalsamento da realeza. Mesmo depois de 2000 anos, o leve aroma de óleos antigos ainda pairava no ar. Cada artefato parecia sussurrar:
que aquele lugar havia sido tocado por mãos reais. Então veio a descoberta mais surpreendente de todas. Numa câmara estreita atrás do salão principal, os arqueólogos descobriram uma vala sagrada repleta de moedas e oferendas. Mais de 300 moedas, cada uma com o rosto de Cleópatra, foram encontradas enterradas juntas. Algumas a mostravam coroada como faraó, outras a retratavam lado a lado com Marco Antônio. O estado de conservação delas era notável. Os símbolos de seu reinado, uma águia, uma serpente e a estrela de Ísis, brilhavam fracamente sob a poeira do deserto. Era como se a própria Cleópatra tivesse deixado um rastro, uma confirmação silenciosa de que aquele templo fazia parte de sua história final. A equipe começou a se perguntar se o túmulo da rainha poderia estar realmente por perto. Mas em meio à empolgação, leituras estranhas começaram a aparecer novamente. Instrumentos que monitoravam as vibrações do solo detectaram um ritmo familiar, o mesmo pulso de 42 segundos que assombrava o local desde o início. O zumbido ficou mais forte dentro das câmaras internas do templo. Parecia ecoar pelo chão fraco, mas constante como uma batida de coração presa sob a rocha. Para investigar, os engenheiros instalaram radares na fundação. As imagens que apareceram nos monitores deixaram todos sem palavras. Sob o piso do templo, havia uma formação que se estendia muito além da estrutura visível. Um sistema de passagens escavadas profundamente no calcário. Os túneis pareciam deliberados, simétricos e precisos demais para serem naturais. O Dr. Martinez estudou as imagens em silêncio. "Isto não é apenas um templo", disse ela finalmente. "É um portal." Os trabalhadores trocaram olhares apreensivos. Eles já haviam desenterrado templos antes, mas este era diferente. O zumbido sob seus pés, o alinhamento perfeito dos corredores e a imensidão da formação indicavam algo muito maior escondido abaixo. Prepararam-se para escavar novamente, sem saber que o que os aguardava sob o piso do templo desafiaria tudo o que sabiam sobre o Egito Antigo. Sob o piso do templo, os instrumentos detectaram anomalias, um sistema de túneis. Mas aonde levava? O túnel impossível. No final de 2022, a expectativa em torno do sítio arqueológico de Tapaciris Magna crescia cada vez mais. Após anos de escavações em pedra e areia, a Dra. Kathleen Martinez e sua equipe fizeram um anúncio que abalou o mundo da arqueologia. Sob o templo escondido nas profundezas da rocha, eles descobriram um túnel com mais de 1.300 metros de comprimento e quase 2 metros de altura, escavado diretamente na rocha sólida. Era tão perfeitamente reto e nivelado que até mesmo engenheiros modernos tiveram dificuldade em acreditar que pudesse ter sido construído há mais de 2.000 anos. As primeiras imagens de radar do túnel apareceram nos monitores como linhas tênues, serpenteando sob o templo e estendendo-se em direção à costa. Quando a equipe finalmente conseguiu romper um estreito poço para enviar uma câmera para dentro, viram paredes lisas brilhando com a umidade. O túnel era silencioso e escuro, mas inegavelmente artificial. As imagens deixaram a sala paralisada de incredulidade. Cada contorno da passagem sugeria precisão e propósito. Quem quer que a tivesse esculpido o fez com um conhecimento muito além do dos construtores de templos comuns. Especialistas começaram a especular sobre seu propósito. Seria parte de um sistema funerário secreto, um corredor ritual para transportar oferendas do templo até o mar. Ou poderia ter servido como uma rota secreta para transportar restos mortais da realeza. Alguns acreditavam que se conectava diretamente ao antigo porto que outrora existia perto da costa, agora submerso pelas águas do lago Marriott. Dados geológicos revelaram que grande parte da área afundou ao longo de séculos de inundações e terremotos. O que antes era terra firme na época de Cleópatra, agora estava parcialmente submerso.
Essa revelação ofereceu uma teoria fascinante. Se Cleópatra realmente quisesse esconder seu túmulo dos invasores romanos, ela poderia ter escolhido um local de sepultamento acessível apenas por essa passagem secreta, uma rota sagrada que ligava o templo de Osíris ao mar, simbolizando sua jornada eterna para se unir aos deuses. O túnel, portanto, poderia ter feito parte de seu grande plano concebido para proteger seu local de descanso para sempre. À medida que a equipe avançava pela passagem, encontrava sinais de que outros já haviam passado por ali. O ar estava carregado com o cheiro de calcário e sal. Nas seções inferiores, vestígios de resina preta apareceram nas paredes, possivelmente restos de tochas ou lamparinas de óleo de antigas procissões. Ainda mais surpreendentes eram os fragmentos de cerâmica, pedaços de selos de pedra e delicados cacos de joias de faiança espalhados perto de nichos ao longo das laterais. Cada objeto parecia sussurrar sobre rituais há muito esquecidos. Em uma das seções, a equipe descobriu uma pequena câmara cheia de areia e detritos. Escondidas sob ela estavam duas múmias com línguas de ouro, uma prática funerária rara do período greco-romano. Os sacerdotes costumavam colocar línguas de ouro na boca dos mortos para que pudessem falar com os deuses na vida após a morte. A descoberta confirmou que o túnel e suas câmaras adjacentes eram usados para sepultamentos de alto status, possivelmente até mesmo da realeza. A arquitetura do túnel tornou-se cada vez mais complexa. Em certos pontos, ele se curvava suavemente para baixo, com suas paredes decoradas com símbolos que lembravam ancs, lotos e serpentes, sinais de vida, renascimento e proteção divina. A água infiltrava-se pelas frestas acima, brilhando sob as luzes como vidro em movimento. Mesmo assim, a passagem permaneceu perfeitamente estável, com um projeto mais avançado do que muitos túneis modernos de comprimento semelhante. Após semanas de escavação cuidadosa, a equipe chegou ao fim do túnel. Ali, selada, atrás de uma parede de pedra fundida e tijolos de barro, havia algo que eles não esperavam. Uma câmara maciça de formato circular, com leituras que indicavam que era oca por dentro. Os instrumentos mostravam um leve aumento de temperatura ao redor dela, sugerindo ar aprisionado ou atividade química em seu interior. Enquanto a doutora Martinez examinava os dados, sua voz tremia de admiração. "Esta", disse ela, "pode ser a última porta entre nós e a verdade." Ninguém disse nada. Os trabalhadores permaneceram em silêncio, encarando a barreira selada que guardara seu segredo por mais de 20 séculos. O ar parecia mais pesado, como se o próprio deserto estivesse prendendo a respiração. Quando a equipe finalmente alcançou a câmara selada, o que descobriram transformaria o mistério de onde Cleópatra estava enterrada para o motivo de seu túmulo estar escondido em primeiro lugar o sarcófago negro. Quando as últimas pedras foram removidas, uma lufada de ar ancestral escapou carregando o pesado aroma metálico da antiguidade. Quando a poeira baixou, as lanternas iluminaram algo que fez todos paralisarem. No centro da câmara, erguia-se um enorme sarcófago de granito preto, esculpido em uma única pedra e polido até obter um acabamento espelhado, apesar dos séculos que se passaram. Ele cintilava levemente sob a luz, emitindo um reflexo oleoso que lhe dava a impressão de estar quase vivo. A tampa foi selada com resina endurecida e chumbo, ambas substâncias outrora usadas em sepulturas reais para proteger os corpos da decomposição e de perturbações. Os símbolos esculpidos nas laterais eram egípcios e gregos, uma linguagem dupla que refletia a identidade da última rainha do Egito. As paredes eram adornadas com cenas desbotadas de Ísis e Osíris, cercadas por símbolos de renascimento, a flor de lótus, o Ankh e o sol nascente. Andrea, Kathleen Martinez e sua equipe se aproximaram com admiração. Aquilo era diferente de tudo que já tinham visto.
As medidas correspondiam às descrições de sepulturas reais do final do período ptolomaico, e a combinação da arte egípcia e helenística sugeria que havia sido construído para alguém de importância inigualável. Seria este o que eles procuravam, o local de descanso eterno de Cleópatra. Com cautela, a equipe começou a levantar a tampa usando guindastes e pólias. O som de metal contra pedra ecoou pela câmara, um estrondo profundo que fez o chão tremer. Quando o selo finalmente se rompeu, uma onda de ar quente escapou. Impregnado com o cheiro de óleos antigos e algo pungente que ardia nos olhos, o interior continha duas figuras envoltas em linho com fios de ouro, os rostos cobertos por máscaras fundidas ao tecido pelo tempo e pelo calor. Entre elas, repousava um cilindro de bronze gravado com espirais e tênues vestígios de hieróglifos. Mesmo através das bandagens, era evidente que um corpo era masculino e o outro feminino, e que seu posicionamento era deliberado lado a lado com os braços quase se tocando. As joias da mulher foram as primeiras a captar a luz. Em seu pescoço brilhava um pingente de Ísis. As asas da deusa estendiam-se protetoramente sobre seu peito. Em seu pulso enrolava-se uma pulseira enegrecida em forma de cobra, com a cabeça erguida como se estivesse pronta para atacar. A doutora Martinez inclinou-se para mais perto com a respiração irregular. A cobra era há muito tempo o símbolo de Cleópatra, a própria criatura que, segundo a lenda, lhe causara a morte. Então veio a descoberta que silenciou a todos. A cavidade torácica do homem havia sido aberta e preenchida com uma mistura endurecida de resina e mercúrio, uma substância rara e perigosa, usada na antiguidade em rituais de purificação. Suas costelas estavam curvadas para fora, sugerindo um ato intencional em vez de decomposição. O estilo de embalsamamento era único, talvez simbólico, como se aqueles que o sepultaram quisessem garantir que ele jamais ressuscitaria. Todas as pistas apontavam para as identidades dessas duas figuras, Cleópatra e Marco Antônio, reunidos na morte como haviam estado em vida. Ainda assim, a cautela persistia. As análises científicas ainda não haviam confirmado o DNA, e muitos especialistas permaneciam céticos. Não havia nenhum registro escrito que afirmasse que Cleópatra estava enterrada ali. Alguns estudiosos argumentaram que ela teria sido sepultada em Alexandria, mais perto de seu palácio, e não no meio do deserto. Outros, porém, contestaram afirmando que esse segredo era justamente o objetivo. O templo de Osíris, o deus da ressurreição, era o refúgio simbólico perfeito para uma rainha que se via como sua contraparte viva, Adra. Martínez olhou ao redor da câmara com uma expressão que misturava admiração e pavor. Isto não é o fim, sussurrou ela. Algo se esconde por baixo disto. A equipe trocou olhares nervosos. Tinham vindo de tão longe para encontrar o túmulo de uma rainha, mas talvez tivessem despertado algo que ela queria manter oculto para sempre. Atrás do sarcófago havia mais uma câmara, uma que poderia reescrever tudo o que sabemos sobre a maior rainha da antiguidade. O Círculo dos Mortos. Quando a câmara do sarcófago negro foi finalmente mapeada e documentada, a equipe voltou sua atenção para uma passagem menor que se ramificava da parede oposta. O corredor era estreito e irregular, com o teto tão baixo que os trabalhadores tinham que se agachar para passar. O ar estava denso e seco, com um leve cheiro metálico que irritava a garganta. Cada passo levantava séculos de poeira que brilhava como ouro sob a luz da lanterna. Era evidente que aquela parte do complexo não havia sido tocada por mãos humanas há muito tempo. O túnel serpenteava cada vez mais fundo na rocha até se abrir repentinamente em uma câmara circular. Diferente de tudo que a equipe já havia encontrado, o espaço era amplo e simétrico, esculpido com uma precisão impossível. No centro, havia uma plataforma de pedra baixa com o Ankh, o antigo símbolo egípcio da vida gravado. Ao redor,
Havia 36 nichos esculpidos nas paredes, cada um contendo um único crânio, dispostos com uma precisão assombrosa. 12 crânios pareciam ser de homens, 12 de mulheres e 12 de crianças. Todos estavam eretos, voltados para a plataforma central, como se a observassem em eterno silêncio. Faltavam-lhes as mandíbulas e os ossos restantes estavam cobertos por uma fina camada de pó de ouro que brilhava fracamente sob as luzes. O silêncio sepulcral da sala oprimia a todos como um peso. A Dra. Kathleen Martinez foi a primeira a falar, sua voz quase um sussurro. "Isso não é aleatório", disse ela. "É uma colocação deliberada. Ritual, não enterro." A equipe se moveu com cuidado, documentando tudo. Amostras retiradas dos ossos revelaram vestígios de resina de lótus azul, a mesma substância descoberta anteriormente no templo e no túnel. Ela era usada no Antigo Egito durante cerimônias espirituais que acreditava-se serviam de ponte entre os vivos e o divino. A descoberta sugeriu que esses restos mortais faziam parte de algo muito maior do que um túmulo real. Eles faziam parte de um sistema, uma estrutura ritual, construída para manter o equilíbrio entre a vida e a morte. Inscrições ao longo das paredes superiores da câmara confirmavam essa ideia. Escritas em grego e egípcio diziam: "Eles guardam a passagem e mantêm o equilíbrio." As palavras causaram arrepios em todos que as leram. Seriam esses crânios destinados a proteger a rainha na morte, ou estariam guardando algo mais, algo ainda oculto sob o templo? Um pesquisador descreveu sentir uma pressão na cabeça, como uma vibração profunda atrás dos olhos. Outro afirmou que podia ouvir um zumbido fraco no silêncio, como se o próprio ar estivesse vivo. A sensação não era constante, mas rítmica, sincronizada com o pulso dos monitores. Alguns dos trabalhadores ficaram assustados e se recusaram a permanecer na sala. Enquanto a Dra. Martinez permanecia no centro do círculo, a vibração sob seus pés pareceu aumentar. Os instrumentos em suas mãos tremeram. Ela se virou para sua equipe e disse baixinho: "Isto não é um túmulo, é um mecanismo." Suas palavras pairaram no ar imóvel. Os crânios pareciam observar, enquanto ela deslizava os dedos sobre o Ankh esculpido na plataforma. Havia algo ali embaixo, algo que os antigos desejavam selar para sempre. E sob esses túmulos jaz o verdadeiro segredo, a razão pela qual este lugar foi escolhido e o que ele guarda. O último segredo de Cleópatra. Quando a notícia das descobertas em Taposiris Magna se espalhou, dividiu o mundo acadêmico. Alguns especialistas acreditavam que o túmulo de Cleópatra era mais do que um local de descanso eterno. Era um aviso, uma armadilha ou um dispositivo construído para proteger algo sagrado. Cada detalhe importava. O layout da tumba, as estranhas pulsações sob a terra e os guardiões descritos em textos antigos sugeriam que o projeto não era meramente decorativo. Parecia ter sido concebido para equilibrar a vida e a morte. Cleópatra, a última faraó do Egito, pode não ter preservado apenas o seu corpo. Ela poderia estar protegendo um poder secreto, uma força que poderia despertar se perturbada em Taposiris Magna. O chão tremia em intervalos de 42 segundos. Aqueles que se atreviam a aproximar-se do local sentiam uma tensão no ar, uma espécie de energia que parecia pulsar. Arqueólogos, caçadores de tesouros e historiadores eram atraídos para o local. Cada descoberta alimentava o mistério crescente. Portos submersos sugeriam rotas comerciais e chegadas secretas. Túneis escondidos sugeriam que a própria faraó havia planejado que alguém seguisse as pistas muito tempo depois de sua morte. Moedas espalhadas pelo sítio arqueológico indicavam oferendas ou mensagens deixadas para os vivos. Cada descoberta parecia pequena individualmente, mas juntas elas pintavam um quadro de segredos deliberados e cuidadosamente ocultados. Apesar de anos de pesquisa,
a existência da tumba permanecia sem confirmação até 2025. Mesmo assim, as evidências mantinham a esperança viva. Alguns especialistas argumentavam que ela poderia nem mesmo estar em terra firme. Será que o túmulo estaria submerso, escondido sob as areias movediças e as marés de Alexandria? Outros acreditavam que poderia estar oculto em algum lugar totalmente inesperado, à espera da pessoa certa, com o conhecimento certo para descobri-lo. Cada teoria tinha seu peso. Cada pista levantava mais perguntas do que respostas. A importância potencial da descoberta do túmulo de Cleópatra é enorme. Não apenas resolveria um mistério que perdura há mais de 2000 anos, como também poderia fornecer informações sobre as práticas funerárias da dinastia Ptolomaica. Os estudiosos poderiam aprender como as tradições egípcias se fundiram com os costumes gregos durante o reinado de Cleópatra. O túmulo poderia revelar rituais funerários da realeza, o tratamento dado aos reis e rainhas pelos romanos e até mesmo como Cleópatra planejou proteger seu legado daqueles que buscavam apagá-lo. Cada artefato, cada inscrição, cada símbolo poderia mudar o que sabemos sobre sua vida, seu reinado e o mundo que ela governou. Durante séculos, a morte de Cleópatra fascinou historiadores, escritores e exploradores. Sua história é contada em inúmeros livros e filmes, mas a verdade permanece um mistério. O que realmente aconteceu em suas últimas horas? Onde ela foi enterrada? Ela planejou que seu túmulo fosse encontrado, ou o escondeu como proteção contra aqueles que tentariam explorar seu legado? A busca continua e a tensão só aumenta. Cada nova descoberta traz consigo emoção, medo e curiosidade. Cada pedra desenterrada pode ser um passo a mais para revelar um segredo guardado há milênios. Quando o túmulo for finalmente descoberto, o mundo poderá ver não apenas os restos mortais de uma rainha. Ela pode testemunhar evidências tão poderosas que podem remodelar a história, reescrevendo o que sabemos sobre Cleópatra, sua dinastia e as forças que ela controlava. O que você acha que o túmulo de Cleópatra realmente pode conter? Compartilhe suas ideias nos comentários abaixo.